Irmãos, boa noite. Que Deus abençoe cada um de nós, abençoe aqueles que vão ouvir na rede, que Deus tenha misericórdia também de cada um, que abençoe essa mensagem do Senhor. Vamos orar pelos irmãos que estão viajando também, que Deus ajude, irmão Márcio, toda a sua família, e que Deus nos dê entendimento nessa noite, amém? Quando nós abrimos as nossas Bíblias, certamente recebemos esse maravilhoso alimento espiritual. Por isso que precisamos de estar todos concentrados nesse momento tão especial em nossas vidas, amém? Então vamos ouvir o que a palavra nos diz nesta noite. Olha o que diz sobre o significado do amor. Você tem demonstrado esse ato voluntário em suas vidas? Assim como com o seu próximo? Agora vamos atentamente ouvir esses ricos conselhos para que possamos colocar em prática em nossas vidas. Amém? No livro de João, capítulo 3, versículo 16 e 17, Deus demonstra todo esse amor conosco. Nosso Senhor Jesus Cristo nos demonstra o amor que tem por cada um de nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Como Deus é maravilhoso conosco. O 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém? Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nos ajude, Senhor Deus, ter misericórdia dessa tua igreja, Senhor Deus. Assim possa conduzir a tua palavra com sabedoria, Senhor Deus. Obrigado por tudo que tem dado em nossas vidas, Senhor Deus. Abençoa toda a direção da tua igreja. Abençoa todos os pedidos que foi feito aqui na tua casa nesse momento, nesse dia, Senhor Deus. E nos dê uma boa semana, nos livra do mal. Abençoa esse país, Senhor Deus. Tenha misericórdia desse país. Abençoa os irmãos e a todos que estão ouvindo a tua mensagem nas redes, Senhor Deus. Obrigado por tudo. E essa é a minha oração que eu faço no nome do Filho amado Jesus Cristo. Amém. Assim como o Senhor é misericordioso conosco, é amável com cada um de nós, olha o que diz no livro de Romanos, irmãos. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Amém? O grandioso amor que Deus tem conosco. Nós éramos ainda pecadores, mas o Senhor veio e morreu na cruz por nós, para nos salvar de todo esse pecado material que nós temos, para que nós tenhamos uma vida servindo ao Senhor. E esse Cristo é maravilhoso conosco, para que nós possamos fazer a vontade de Deus em nossas vidas. No livro de Romanos, capítulo 3, Romanos capítulo 3,
e versículo 22. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 22 até o 25. Isto é a justiça de Deus pela a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos e os que crê, porque Deus há de ter a diferença para cada um de nós, amém? Crê porque há diferença, porque todos pecaram e está destituído da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente pela sua graça e pela sua redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus conosco. Deus é paciente conosco, amém? Olha a paciência que Deus tem conosco, o amor que Deus tem conosco. Nós temos essa paciência com nossos irmãos, de perdoar os nossos irmãos. Deus nos tem essa paciência, porque nós somos pecadores. Deus agiu dessa forma com cada um de nós, nós sendo ainda pecadores. E isso é porque Deus tem paciência infinita com todos os homens, amém? Deus tem a paciência com todos os homens, e por isso que Deus é amor. Na primeira carta de João, capítulo 4, e versículos 7 e 8, aqui nós dá um parecer tão importante que nunca devemos deixar de amar uns aos outros. Porque esse é o mandamento do Senhor sobre o amor, amém? Então, esse é o mandamento que Deus nos dá para nós fazer a vontade de Deus, para o nosso coração ter esse amor, de exercer esse amor espiritual dentro de nós, amém? Olha o que diz no versículo 7 de 1 João 4. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus. O amor é de Deus. Então nós devemos de amar assim como Deus nos ama, amém? O Espírito Santo está dentro de nós para nós exercer essa função de como servo do Senhor, para que Deus nos abençoe infinitamente, amém? E qualquer que não ama não é nascido de Deus. Qualquer que não ama não é nascido de Deus, porque Deus é amor. Deus mandou seu Filho unigênito para morrer na cruz por todos nós, e nós ainda pecadores. E nós conhecemos esse Deus? Certamente que sim. Nós conhecemos esse Deus misericordioso conosco, a grandeza desse maravilhoso Deus conosco, esse amor que Ele tem conosco, essa paciência que Deus tem conosco, senão nós estávamos sendo consumidos, porque Deus é amor, Deus é grandioso, por isso que Ele tem essa misericórdia conosco, e nós devemos de exercer essa misericórdia em nossas vidas, e perdoar os nossos irmãos, o nosso próximo, fazendo assim a vontade de Deus. O versículo 8.
aquele que não ama não conhece a Deus. Coisa interessante aqui, né? Aquele que não ama não conhece a Deus. Você conhece a Deus? Nós conhecemos a Deus? Então nós amamos o nosso próximo. Amém, meus irmãos? Porque nós conhecemos a Deus. Deus está em nós. O Espírito Santo de Deus está em nós. Então nós vamos fazer a vontade de Deus. Esse é o mandamento do Senhor. Não tem para onde que nós fugir dessa meta. Porque aquele que ama ao Senhor conhece a Deus, porque Deus é amor. Você ainda está com alguma dúvida sobre esse assunto? Será que nós temos alguma dúvida sobre todo esse assunto que nós já dissemos? Então vamos responder dentro da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos ler o versículo 9 até o 16 desse mesmo livro de 1 João 4. Nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos espiritualmente. Vamos morar na glória do Senhor. Amém? Através de nosso Senhor Jesus Cristo, por ele ter morrido na cruz por todos nós. Porque Deus é amor. Deus é o nosso Criador. Então nós vamos fazer a vontade de Deus em nossas vidas. Nisso está o amor. Não em nós tenhamos amados a Deus, mas em que Ele nos amou, a nós, e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos de amar uns aos outros. Então está dentro da palavra de Deus. Então nós não tenhamos dúvida daqui de alguma coisa. Está dentro do propósito do Senhor e da sua palavra. Amém? Porque Deus é amor. Ninguém jamais viu a Deus. E nos amamos uns aos outros. Deus está em nós. E em nós é perfeito o seu amor. Se nós estamos em Deus, Deus está em nós, então o nosso amor é perfeito com o nosso Senhor. Amém? Então está esse vínculo da paz com cada um de nós. O 13. E nisso conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu o seu Espírito. O Espírito Santo, Deus nos colocou dentro do nosso coração. Amém? E na nossa mente para nós refletir aquilo que nós queremos para nós fazer a vontade de Deus. Amém, meus irmãos? O 14. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para salvar o mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Se todo aquele que confessa que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Amém? Porque o Senhor está conosco em nossas vidas. E Ele está ouvindo as nossas orações, aonde nós orar ao nosso Criador. Deus vai ouvir as nossas petições. Deus vai nos perdoar pela sua grandeza, pelo o amor que Ele tem conosco. Amém? Porque nós amamos a Deus. O 16. O versículo 16. E se nós conhecemos e cremos no amor de Deus,
nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Amém? Então tiramos a nossa dúvida. Ninguém aqui tem dúvida sobre o mandamento do Senhor, esse maravilhoso amor de Deus. Amém? Devemos de amar os nossos irmãos? Sim ou não? Sim? Então vamos amar os nossos irmãos da maneira que eles são. Sabe por quê? Porque da maneira que nós somos, que eu sou, o Senhor me ama. Amém? Do jeito da minha forma, Deus me ama. Então nós devemos de amar os nossos queridos irmãos e os nossos próximos. Amém? E para que a palavra de Deus surja efeito em nossas vidas. Amém, meus irmãos? Maravilhoso é a palavra de Deus. Grandioso é o amor de Deus. Sem Deus nós não somos nada. Porque Deus é o único Salvador das nossas vidas. Amém? No livro de Deuteronômio, capítulo 6, e versículo 4 e 5, olha o que diz para todos nós. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Não tem outro Senhor além do nosso Deus, o nosso grandioso Deus. O 5. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. Se nós temos forças, vamos amar a Deus? Vamos vir à casa do Senhor? Vamos agradecer ao nosso Deus? Porque vai chegar tempo que nós não podemos vir à casa do Senhor. As nossas forças vão acabar. Amém? Quando nós estamos com essa força que Deus nos dá, então vamos agradecer a Ele, vamos vir à casa do Senhor, ouvir a Tua palavra, receber esse grandioso alimento espiritual em nossas vidas, para cada dia nós possamos purificar ainda mais servindo esse grandioso Deus. Amém? Porque vai ter tempo que nós vamos ficar velhos, as nossas perninhas vai ficar fraquinha, né, irmão Davi? E nós não podemos vir à casa do Senhor. Mas quando o Senhor nos dá essa força, nós vamos vir à casa de Deus e agradecer ao nosso Deus por todas as oportunidades que Deus nos dá, igual o nosso irmão Renan orou ao nosso Deus. Amém? No livro de Mateus, esse é o primeiro amor é o primeiro mandamento que nós acabamos de ler. O segundo mandamento é semelhante a este: amará o teu próximo como a ti mesmo. É o segundo mandamento, né? Nós devemos de amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Se nós amamos a nós, se nós queremos coisas maravilhosas para nós desejamos para o nosso próximo a mesma coisa. Amém? Para que ele possa ser um próximo e que prospera em sua vida, que a família seja abençoada, que seja igual a nós, a cada um de nós. Nós queremos a prosperidade em nossa vida, não queremos? Então nós desejamos o nosso próximo. Amará o teu próximo como a ti mesmo.
E então vamos voltar lá para o início do texto que nós lemos em João, capítulo 3, e versículo 15 e 16. Para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Se nós cremos em nosso Senhor Jesus Cristo, tem uma promessa embutida para todos nós aqui. Não tem jeito, nós vamos encontrar com nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? A promessa já está embutida aqui na palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanecerá. Então está dito dentro da palavra de Deus. Não tem jeito de fugir disso aqui. Quando nós encontrarmos com o nosso Deus, aquele que não crê em nosso Senhor Jesus Cristo, Deus vai dizer a ele essa forma, porque ele não creu, ele desprezou ao seu Criador. Então nós devemos entregar ao nosso Deus todos os nossos caminhos, para que Ele possa trabalhar em nossas vidas, para que Ele possa nos lapidar cada dia mais, para nós ser um vaso precioso do Senhor. Amém? E então precisamos de ter, cada um de nós precisamos de ter essa postura em nossas vidas, como servo do Senhor Jesus Cristo, e clamar a Ele para que nos abra as nossas mentes e o nosso coração, então sejamos como Davi. Davi tinha todos os problemas, mas ele clamava a Deus. Ele tinha essa sabedoria de clamar a Deus, de humilhar diante de Deus, para que Deus prosperasse ele em sua vida, livrasse de todo mal. Salmo 51 e versículo 10. Para que nós possamos ter essa sabedoria em todos os nossos caminhos, para nós dedicar ao Senhor. Então olha o que ele disse para nós, olha o que ele disse para Davi, olha o que Davi pediu. Então nós devemos pedir a Deus: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Então nós devemos de pedir, se nós tiver algum probleminha em nossa vida, alguma dificuldade em nossa vida, nós devemos de pedir para o nosso Criador, amém? Para que Ele nos estabelece essa prosperidade dentro do nosso coração, para nós rever as nossas convicções, para nós ter sabedoria, e Deus que nos dá o suporte para que nós possamos purificar as nossas almas. É o Senhor que nos purifica, que nos dá suporte para que nós possamos purificar as nossas almas. Amém? É o nosso Criador. Nós não somos capacitados para nos purificar nós mesmos, se nós não pedirmos ao nosso Deus. Amém? Então vamos ver no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22 e 23. Purificando as nossas almas pelo Espírito da obediência à verdade, para que o amor fraternal, não fingindo, amai-vos
amai-vos ardentemente uns aos outros, com coração puro. Aí nós estamos sendo purificados, tanto servindo ao Senhor, como os nossos irmãos, fazendo a vontade de Deus em nossa vida. Amém? Purificando as nossas almas pelo espírito da obediência. Se nós não formos obedientes, nós não conseguimos ser purificados. Na verdade, para o amor é fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com o coração puro. Seja sincero, seja puro, assim como Deus é sincero conosco. Amém? Deus é sincero conosco. Deus é fiel conosco. Então vamos ser sinceros com nossos irmãos, com coração puro, para que Deus possa assim nos abençoar. Amém? O 23. E sendo de novo gerado, não de uma semente incorruptível, nós somos gerados de novo. Então nós somos gerados de novo, mas não com essa semente incorruptível, mas sim incorruptível. Amém? Isso é para nós exercer dentro da palavra de Deus, esse versículo aqui. Sendo de novo gerado, não de semente incorruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva, em que permanece para sempre. Semente incorruptível. Então nós devemos de fazer aquilo que o Senhor quer de cada um de nós, exercendo como servo do Senhor a vontade de Deus em nossas vidas. Amém, meus irmãos? Ó, no livro de Oséias, capítulo 6 e versículo 6. O irmão Davi citou esse versículo na quinta-feira. Lembra, irmão Davi? Olha o que diz no livro de Oséias, para todos nós. Porque eu quero a misericórdia e não o sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Então vamos fazer a vontade de Deus, não aquilo que nós achamos que é certo, amém? Mas sim o que Deus quer que nós fazemos, que nós achamos, que todos nós tenhamos misericórdia um dos outros, amém? Porque Deus tem misericórdia de nós, então nós devemos de ter essa misericórdia com todos os nossos próximos. Quando Jesus convocou Mateus e disse-lhe, segue-me. Jesus convocou nós, Ele nos chamou, Ele tocou em nosso coração. Você agora é um servo meu, do Senhor. Nós estamos trabalhando para o Senhor, porque nós, tudo aquilo que o Senhor quer, nós faremos. Amém? Em Mateus capítulo 9, versículo 13. Ide, porém, e aprendei o que significa a misericórdia. Quero, e não sacrifício, porque eu não vim a chamar o justo,
mas os pecadores ao arrependimento. Amém? O Senhor não veio para os justos, mas sim para os pecadores. Nós não podemos achar que nós somos justos. Nós não pecamos. O Senhor veio para nos perdoar as nossas fraquezas, os nossos pecados. Amém? Porque o Senhor é misericordioso conosco. É o grandioso Deus da nossa vida, da minha vida, da sua vida. Então venha e se entrega a Jesus Cristo, o único Salvador da sua vida. Amém? Hoje é a oportunidade de cada um entregar os seus caminhos ao Senhor Jesus Cristo. Porque Ele é o único Salvador da vida de todos nós. Amém? E que Deus abençoe essa igreja. Abençoe a todos nós. Nos dê uma boa semana. E que a paz do Senhor esteja conosco. Amém? Boa noite a todos.